das 10 virgens. Vocês encontraram aí? Vocês trouxeram a Bíblia? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Queria que você gravasse essa última palavra que nós lemos. Elas adormeceram. Meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais uma palavra. Grava aí. A primeira é: adormeceram. A segunda é: fechou-se a porta. Mas ele respondeu, versículo 11: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando a Bíblia fala sobre o azeite, que elas deixaram de levar, elas pegaram as lâmpadas, as suas lamparinas. Virgem significa ou representa pureza, ser puro de coração, ser puro diante do Senhor. Essas 10 virgens, 5 delas tiveram o cuidado, de, além de pegar suas lamparinas, levarem também o azeite reserva. Porque pode acontecer que na hora marcada o noivo não apareça. Na hora esperada o noivo não chegasse. E elas tinham o azeite com elas para esperar o tempo que fosse necessário. Esse azeite representa, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Nós somos hoje essa lâmpada, essa lamparina, amém, igreja? E nós estamos aguardando também a chegada do noivo, a volta do nosso Senhor Jesus, quando Ele sobre as nuvens vai aparecer, e vai soar a trombeta, e vai chamar pelo nome os seus, a noiva, aquela que se encontra pura, e não somente está pura, mas atenta, e não somente atenta, mas preparada para aquele momento. Quando Jesus usa o exemplo de noiva, nos dá a entender o seguinte: o momento mais esperado pela mulher
é o dia do casamento, sim ou não? O dia que ela mais se arruma, o dia que ela mais se prepara, ou melhor se prepara, o dia em que ela e os pais e os padrinhos fazem o maior investimento, é o dia do casamento, o dia do encontro com o noivo dela. E Jesus, vendo isso, quando passava pelo meio do seu povo, ele percebia o quanto as mulheres, elas se preparavam para aquele dia, o dia do casamento. O sonho de toda mulher, casar-se, entregar-se a alguém que ela ama e sabe que ama ela também. E Jesus vai logo e pega esse exemplo para o dia em que ele vai voltar, querendo nos dizer o seguinte: esse é o dia mais importante de nossas vidas, e nós precisamos nos preparar para ele. Assim como a noiva se prepara para se encontrar com o noivo, a igreja precisa se preparar para a volta de Cristo. 5 delas encheram as suas lamparinas de azeite, levaram o azeite extra, porque elas não queriam perder esse momento, elas não queriam estar do lado de fora nesse momento. Mas 5 delas, que eram as imprudentes, as nécias, aquelas que tinham vontade de se casar, que queriam encontrar-se com o seu noivo, mas não tinham isso como principal prioridade. Elas queriam, mas não queriam tanto. Quem está comigo? Então elas levaram a lamparina com o azeite, e 1 hora o azeite acabou. A lâmpada se apagou, e elas ficaram no escuro. E elas se viram na escuridão. Logo elas correram para as outras 5 e disseram que, dá um pouquinho do seu azeite para nós, para a gente não ficar no escuro. E elas disseram negativo. Se a gente der para você, vai faltar para nós. Você tem que ir lá onde vende e comprar. Você vai ter que buscar o seu. Cada um tem o seu. Cada um tem que buscar aquilo que necessita, para que quando o noivo chegar, não esteja na escuridão. Quem está comigo? Vocês estão conseguindo entender, sim ou sim? Já vá trazendo para a sua vida espiritual. Se você não for lá buscar, quando o noivo chegar, você vai estar no escuro. Ele não vai te ver. Você vai estar na escuridão. Então corre e busca, na verdade, faça o que você deveria ter feito antes. Você deveria ter se preparado antes. Elas disseram para essas 5 virgens. E quando elas saíram para ir buscar, não deu mais tempo. Quando elas acordaram, porque elas estavam o que mesmo? Lembra que nós falamos? Elas estavam adormecidas. Quantas pessoas não estão adormecidas, anestesiadas neste mundo, espiritualmente falando? Elas não estão percebendo que a escuridão, que as trevas estão invadindo a casa delas, a vida delas, o casamento delas, a saúde delas, a vida espiritual delas. E elas estão como que com um espírito de adormecimento. Está tudo bem, faz parte, é assim mesmo. Quando o noivo chega, cadê as 5 virgens? Tinham saído em busca do azeite. O noivo entra, leva as 5 prudentes para as bodas, e a Bíblia diz assim, fechou-se a porta. E qual é a sensação que você tem quando uma porta se fecha? Que acabou. Fim de expediente. Passou a oportunidade. Não é assim? E as 5 começaram a gritar do lado de fora. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Bater na porta, chamar por ele, gritar. E ele vem e diz, olha, eu não sei quem são vocês.
eu não conheço vocês. Estai, pois, atentos e vigiai, porque você não sabe o dia e você também não sabe a hora que o noivo vai chegar. Então, o nosso papel é estarmos atentos, com a nossa lâmpada, com a lamparina abastecida do azeite, da presença de Deus, porque as trevas virão, a escuridão virá, o terror noturno vai chegar. Nós temos visto já, está batendo na porta, o princípio das dores, o engano, a falsidade, a mentira. Jesus, ele disse assim, igreja, ei, ó, olha aqui para mim, ó. Jesus disse assim, ó, nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, os dias serão como nos dias de Noé, em que as pessoas estariam desatentas, desapercebidas, adormecidas, preocupadas sim, mas com outras coisas, porque muitas pessoas, para aquilo que não é do Espírito, mas é para agrado dela, ela faz um sacrifício tremendo, ela anda léguas, quilômetros, mas para se fortalecer e buscar a presença de Deus, ela sim, ela mede esforços. Não há mais aquele desejo profundo de estar na presença de Deus. Você pode ver que as pessoas, elas dão desculpa com muita facilidade, quando se trata das coisas de Deus. Mas quando chegar aquele dia, quando chegar aquela hora, não adianta mais dar desculpa. Não vai ter mais desculpa, meu irmão. A pessoa vai estar do lado de fora, batendo na porta, dizendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E ela vai ouvir o noivo, Jesus, dizendo, olha, eu não te conheço, rapaz. Não, mas eu ia lá na igreja, eu era na igreja, eu frequentava a igreja, de vez em quando eu estava lá, quando dava eu ia, quando eu tinha tempo eu ia. A lâmpada está vazia. Então demonstra que não estava atento, estava preocupado com outra coisa, estava se ocupando com outras coisas. Jesus disse, o reino dos céus será exatamente assim. E aí ele dá o exemplo das 10 virgens. Nós temos aqui agora, na igreja, agora aqui, às 9, às 10 da manhã, nós temos as virgens prudentes. E nós temos aqui também as virgens nécias, as imprudentes, aquelas que não estão atentas, ou você acha que não? Aquelas que não estão preocupadas com esse momento. Estava em casa vendo o jornal, ontem de noite, quando cheguei daqui, da reunião que nós tivemos com os homens e com as mulheres, eu vi um acidente que deu aqui na 470, 2 motos bateu de frente e um dos 2 morreu. Rapaz, eu fico pensando, numa BR, uma pista larga, como é que 2 motos batem de frente, gente? E um morreu. E deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, ó. Naquele exato momento não tem mais nada que se possa fazer. Não vai dar tempo de buscar o azeite. Não vai dar tempo de ficar pedindo perdão. Não vai dar tempo de ficar perdoando. Não vai dar tempo de querer se batizar nas águas. Não vai dar tempo de querer se consertar com Deus. Não vai dar tempo de largar a amante. Não vai dar tempo de parar de mentir. Não vai dar tempo. Porque tem gente que está protelando para depois. Está deixando para depois, só que o depois não vai chegar. Tem pessoas que estão dizendo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu vou, depois eu busco. Só que o depois não vai chegar, não vai dar tempo. Está-se vazio. E quando o noivo chegar, porque Jesus
pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer momento. E se ele não voltar enquanto você está vivo, quando você morrer, ele voltou para você. Quando você morrer, o noivo voltou para você. Naquele momento, ou você pensa que quando estão lá velando o corpo, está tendo alguma chance para a alma que estava naquele corpo. Ou você pensa que aquelas velas acesas vai iluminar a alma da pessoa. Não, só faltava você acreditar nisso. Porque isso é mentira. Só faltava também você acreditar em purgatório. Porque isso é mentira, pessoal. Ele não existe. Nos enganaram. Enquanto nós éramos católicos, quem foi católico aqui? Que a gente aprendeu que tinha o purgatório, onde as almas eram purificadas. É uma mentira deslavada. Porque não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. O corpo está ali sendo velado 24 horas ainda depois da morte. A alma já foi. A alma já foi. O meu pai morreu, tá me cuidando lá de cima. A minha mãe morreu, está me cuidando lá de cima. É mentira. Não existe isso. Isso não é verdade. Isso não procede de Deus. Se morreu com a lâmpada cheia da presença de Deus, se morreu e estava firme na fé, não estava mentindo para se dar bem, não estava enganando para se dar bem, não estava maltratando para se sentir melhor, está salvo. Se recebeu Jesus como seu único Senhor, se desceu às águas, foi batizado, então está salvo. Mas se não fez isso, mas era uma pessoa boa, pastor. Posso falar? Não. Mas de gente boa o inferno está cheio também. Era uma pessoa que só ajudava os outros, fazia o bem para todo mundo, era caridoso. Todo espírito é caridoso também. No espiritismo o que mais se pratica é a caridade. São caridosos, são exemplos, muito mais do que nós, que não fazemos tanto como eles fazem. Mas não é a caridade que salva. Quem salva é Jesus Cristo, meu irmão. Quem salva é você assumir um compromisso real e verdadeiro com Deus. O que salva é você andar na luz. O que salva é você praticar a verdade, aproveitar a oportunidade que Deus está te dando de se aproximar dEle, de buscar mais a Ele. Quantas vezes você tem a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação e você não vem encher a sua lâmpada? Você prefere visitar alguém que não vai te oferecer absolutamente nada, receber alguém que não vai te oferecer absolutamente nada. Mas não há um esforço para encher a lâmpada. O noivo vai chegar. O noivo vai chegar. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Perdão. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. E aí ela, cadê minha lâmpada? Cadê minha lâmpada? Meu Deus, cadê? Estava dormindo. Meu Deus, estava dormindo. Não é possível. Empresta um pouquinho do teu, empresta um pouquinho do teu. Não, você me empresta um pouquinho do teu. Não dá. Não dá, você devia ter pensado nisso antes. Quem está comigo? Você está entendendo sim ou não? Vai lá você buscar. Só que aí não deu mais tempo, gente. Era tarde demais. Elas acordaram muito tarde. Diga assim: eu preciso despertar enquanto há tempo. Ou a senhora acha que vai ficar para a semente, bonitona? Ou você acha que você vai ficar para a semente? Daqui a pouquinho, olhe bem aqui para mim, deixa eu lhe dizer algo. A tua alma vai descolar desse corpo. Essa carcaça, desculpa a expressão, mas é assim mesmo. Essa carcaça vai apodrecer. Essa pelezinha bonita vai apodrecer. Esse cabelo bonito vai se desfazer. Esse corpo bonito vai apodrecer. E só vai ficar uma coisa, chamado alma. E para algum lugar ela vai. Deus que sabe, pastor. Olha o dedinho aqui não. Aqui, ó. Põe Deus no meio da confusão não. Quem sabe? Quem é que sabe?
você sabe para onde a sua alma vai. Daqui a pouco essa alma aí vai descolar desse corpo. Ela vai sair desse corpo. E ela vai para o destino que você deu para ela. Por isso que tem alma que grita dentro da pessoa. Veja os salmos de Davi. Quando Davi relata sobre a queda dele, sobre o pecado dele. Os salmos dele eram o seguinte: ó minha alma, por que está angustiada dentro de mim? Ó minha alma, por que está triste dentro de mim? Ó minha alma, por que grita dentro de mim? Porque ele sabia, aliás, a alma sabia para onde ela iria se aquele corpo morresse naquele dia. A tua alma sabe para onde ela vai se o teu corpo morrer hoje. E ela fala na tua consciência. A alma fala na tua consciência. Você sabe. Não, eu estou bem com Deus, graças a Deus, pastor, eu estou firme. A alma fala. Eu não preciso convencer e nem vou conseguir desconvencer ninguém quanto à salvação. Você sabe da tua vida com Deus, do teu compromisso com Deus. A pergunta que não quer calar: você é uma das 5 virgens nécias ou você é uma das 5 virgens prudentes? Porque pode ser hoje, sabia? Pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. Que é isso, pastor? Vim na igreja domingo de manhã, pastor. Poxa vida, começou tão bem, louvor tão bonito, oração tão forte, tão bacana, um dia de sol maravilhoso. E eu só falando essas coisas, pastor. Se isso te incomoda, é porque a tua alma está gritando dentro de você, pedindo socorro. Tua alma está dizendo assim, ó: reconhece Jesus logo, porque senão eu vou queimar no inferno. Porque isso não me incomoda. Esse assunto não me incomoda. Mas não incomoda aqueles que têm certeza da sua salvação. Ah, mas é porque o senhor é pastor. Não é o título que vai te salvar. E nem o tempo que você está na igreja. E nem as coisas boazinhas que você faz por aí. O que vai te salvar é a tua entrega, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus. Quem está comigo? Faça isso hoje. Porque tem 3 que te conhecem como ninguém. Tem 3 que sabem tudo o que você fez. Tem 3 que sabem tudo o que já aconteceu. Que é você, que é Deus e Satanás também. Para esses 3 a gente não consegue esconder absolutamente nada, pessoal. Nada. Você não tem que dever satisfação para esse mundo podre, nojento que a gente vive. Ficar querendo mostrar para os outros aquilo que você é ou que você não é. Você não tem que provar nada para os outros. Mas para você, que Jesus te escolheu, que Jesus te chamou para te dar vida e vida eterna. Para te dar vida e vida eterna. Quantos têm convicção da sua salvação? Eu não quero colocar dúvida no teu coração, em hipótese alguma, mas eu quero que você pense, que você medite. Se um dia, por algum instante, por algum momento, por algum motivo, você se deixou levar por alguém, por um sentimento, por um desejo carnal, por algo que tenha acontecido, você vai diante do Senhor, se reconcilia com o Senhor e volta à prática das primeiras obras. Amém? Se você está aqui nesta manhã e você não recebeu Jesus na sua vida, no seu coração, como teu único Senhor, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora. Jesus disse que 25% daqueles que recebem a palavra são salvos. 75% eles não levam a sério. Quando ele fala da semente que é plantada, uma parte cai na beira do caminho, as aves comem, a outra parte cai, as pedras não deixam crescer, a outra parte, os espinhos não deixam ela crescer, e a última parte cai e produz bons frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Então 25%
Eu tenho que fazer parte desses 25%. Mas não é contando com o povo lá de fora. É 25% das pessoas que estão aonde? Na igreja. Que estão na igreja, que estão levando a sério a palavra. Estão levando a sério a palavra de Deus, a verdade. Estão cumprindo com a palavra de Deus. E se eu não me esforçar, se eu não tiver entrega, renúncia, sacrifício diário, eu não vou fazer parte desses 25% que Jesus falou. Eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, graças a Deus, abandonei o mundo, estou salvo. Todos os dias você tem que regar essa planta, chamada salvação. Sempre que você tem a oportunidade de vir à igreja, o pastor te convidou para um propósito de oração, para fazer um jejum, para ler algo durante aquela semana toda até o próximo domingo. Não menospreze, porque com isso a gente está fazendo você encher a sua lâmpada de azeite. Quando o pastor diz, sábado não é um dia comum de você vir na igreja, venha nesse sábado que nós vamos ter um encontro. Quem veio dos homens ontem sabe o aprendizado que nós recebemos. Quem esteve na reunião das mulheres sabe o aprendizado que recebeu. Mas aqueles que ficaram despreocupados, não quiseram, outros não podem, mas aqueles que não quiseram, perderam a chance de encher um pouco mais a sua lâmpada, de botar um pouco mais de azeite na sua lâmpada. Quando a gente diz, vamos fazer essa semana, todos os dias, um jejum, porque domingo é Santa Ceia, a gente está proporcionando para você encher um pouco mais a sua lâmpada. Sexta-feira vamos ter a vigília das vestes brancas, aqui no templo, 10 da noite. É a oportunidade de você encher um pouco mais a sua lâmpada, porque a qualquer momento, Nevson, o noivo vai voltar. André, o noivo vai chegar. E a gente só vai ouvir um grito: eis o noivo. E quem não está adormecido vai entrar. E quem não estiver atento vai ficar. Vai ficar nesse mundo. E por mais alguns anos vai sofrer o que jamais imaginou, como diz a Bíblia, na grande tribulação. E depois vem a destruição total de tudo. E nós vamos morar na Nova Jerusalém, diga glória a Deus. Amém? Portanto, guarde o seu coração. Guarde a sua fé. A Bíblia diz assim, João 7,37. João 7,37, para terminar essa parte, e a gente encheu a nossa lâmpada do azeite nessa manhã. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? Leia ali, Se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Porque do seu, quem crê em mim, como diz, olha, quem crê em mim, aí tem uma vírgula. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas viva. Quem crê em mim, tem uma vírgula, como diz a Escritura. Peraí. Então, não é quem crê em mim do seu jeito. Tem gente que fala assim, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus do meu jeito, pastor. Eu penso que é assim, eu tenho a minha forma de crer, o meu jeito de crer, a minha forma de pensar. Tudo bem. Ele não está falando com essa pessoa. Ele está dizendo o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, é como a Bíblia ensina. Quem crê em mim, como a palavra ensina, como a Escritura ensina, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não vou ser mais um poço seco, eu serei uma fonte a jorrar. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Porque se a fonte para de jorrar, ela vira um poço de entulho. Outro dia, essa semana, eu falei sobre isso. Lá no interior, quando
Meu pai mandava a gente procurar ponto de água para fazer poço, para cavar, para fazer poço, para a gente beber água, para dar de beber para os animais. Eu aprendi desde 8 anos de idade uma técnica de procurar água. Pegava uma vareta, uma vara verde de pessigueiro, fazia uma forquilhazinha, e ia procurar água no nosso terreno. Antes mesmo de comprar o terreno, a pessoa já fazia, deixa eu ver se tem água aqui. E a gente procurava a fonte de água com aquela vara. Onde a vara puxava, podia cavar, que ali tinha uma vertente. E eu me lembro que meu pai falava para a gente, vamos lá procurar a tal da água, a vertente. A gente ia com aquela vareta, a vara apontava, puxava, onde a gente tinha que cavar. A gente abria o buraco, fazia um buraco, virava uma fonte. Ali a gente tirava água para beber, para os animais. E por um longo tempo aquela fonte estava jorrando. Só que em determinada época do ano, ela ia secando, minguando. E quando ela parava de jorrar, o que era uma fonte virava um poço de entulho. O buraco continuava aberto, só que só para jogar coisa que não prestava lá dentro. Se morria um gato, a gente jogava o gato morto lá dentro. Se morria um cachorro, jogava o cachorro morto lá dentro. O lixo jogava lá dentro. Por quê que virou um poço de entulho? Porque deixou de ser uma fonte a jorrar. Hoje somos nós essa fonte. Enquanto eu estiver jorrando, Ele vai estar me enchendo. Ele vai me encher, Ele vai me dar, e eu vou dar para outras pessoas. Diga amém. Eu vou salvar outros, eu vou falar de Jesus para outros. Eu vou estar sedento e matando a sede de outros. Mas quando eu parar de jorrar, eu vou virar um poço cheio de entulho. Os traumas, os complexos, os medos, tudo que não presta, vai começar a ser jogado dentro de mim. Quem está comigo? Então você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo aí, onde você estiver, eu te faço uma pergunta. Aproxima aqui. Eu te faço uma pergunta. Você é uma fonte a jorrar? Ou você é um poço de entulhos? Vou mudar a pergunta. Você quer ser uma fonte a jorrar? Ou você quer ser um poço de entulho? Fala para mim, fala. Então você tem que estar tipo, porque ninguém jorra o que não tem. Você não vai jorrar se você estiver seco. Você não vai jorrar se você não estiver abastecido. Você não vai jorrar se você não estiver preenchido. E preenchido da presença de Deus. Você pode se colocar em pé no seu lugar e aplaudir o nome do Senhor Jesus por essa palavra?